Vamos apresentar nosso Tech Challenge, fase 1. Primeiramente, a gente teve aí o caso da Ulist, né? Foram nos dadas algumas tabelas para a gente analisar, né, todo o contexto que a gente poderia encaixar. E fizemos algumas pesquisas externas, né? Essas pesquisas externas, elas mostram o crescimento do e-commerce no Brasil e no mundo, no geral, e o contexto que a Ulist se encontra, tá? Antes de fazer toda essa exploração. E a gente chegou à ideia de que o mercado apresenta forte crescimento, mas a eficiência operacional é um fator crítico para sustentar essa expansão. E reforçando, né, nosso objetivo de estudo, temos 4 grandes tópicos, né, que é o crescimento de negócio, eficiência operacional, experiência do cliente e análise regional. Para a gente chegar nesses tópicos, primeiro, falando de uma parte mais técnica, a gente utilizou o Python para, no momento que a gente explorou as bases, a gente identificou quais estavam mais dentro desse conceito, né, para responder essa grande pergunta em relação à eficiência operacional desse e-commerce, e a gente unificou tudo numa base só, para que a gente tivesse todas as informações que a gente necessitasse em uma única base. Né? Começando o crescimento de negócio, bom, primeiro, os insights que a gente gerou aqui para reforçar esse conceito inicial, né? A gente fez um gráfico inicial de pedidos e receita ao longo do tempo. O que deu para perceber, né? Que nesse período de 2018, ela teve uma receita muito grande, com pedidos em alta também. Foi quando a empresa começou a ter um boom. Né? Aqui, para reforçar um pouco esse conceito, a gente também pesquisou o quanto o e-commerce está crescendo. Então, a gente viu aqui, por um dado externo que a gente utilizou, que o e-commerce cresce 10% no Brasil e a Ulist, ela cresceu até mais que isso. Então, o que a gente tem de insight nessa situação é que o negócio cresce acima do mercado, mas com dependência de picos de demanda. Na eficiência operacional, nós aqui tivemos um primeiro insight, que é a distribuição de tempo de entrega dos pedidos. Né? A gente calculou uma faixa de tempo, e o que a gente conseguiu inferir aqui? Que a partir de 60 dias está o maior pico de entregas. Né? Em seguida, o segundo insight, né? Muitos pedidos no prazo, porém, uma quantidade considerável de atraso. A gente tem aí um percentual uma taxa de 7,9%, né? Em todos os pedidos. Reforçando, tivemos um outro insight aqui com esse gráfico, né? Que é o tempo médio de entregas por mês. A gente tem um tempo médio de 12,5, porém, em alguns momentos a gente vê que a Ulist passa bastante essa média. A mesma ideia aqui a gente fez no percentual de pedidos atrasados do mês, né? Que em alguns momentos a gente passa aquele 7,9 que a gente tem lá. Então, realmente, o que a gente pode interpretar? Que o crescimento da demanda não foi acompanhado por estabilidade operacional. E isso nos dá um entendimento de que existem limitações na capacidade de logística. Terceiro ponto, né, a questão da análise da experiência do cliente. Né? A gente pode chegar aqui que as melhores notas estão no prazo. Esses 2 gráficos que a gente calculou, que a gente gerou, né, calculam isso, né, nos dão essa visão. Né, que o que a gente pode interpretar, né? Que esses atrasos têm muito impacto crítico na satisfação. E isso também é a imagem da empresa, é como a empresa se coloca no mercado. Né? Então, mitigar isso é uma possibilidade de evolução. Né? E aqui, questão da eficiência operacional. Né? No caso, a gente analisou por região. E a gente chega aqui que o Norte e o Nordeste possuem as maiores taxas de atraso, né, para o list. E isso já, em paralelo com o conteúdo que a gente pesquisou do IBGE, reforça, né? Essas regiões geram dificuldade de logística, de estrutura, né, principalmente nas estradas, em questões estruturais já eram problemas para a Ulist. Né? Para reforçar, a gente também calculou a taxa de atraso de seller. Né? A gente percebeu que nas mesmas regiões dessa primeira análise, desse primeiro insight, existem os vendedores com maiores problemas também. Né? Então, a gente tem um insight que a eficiência operacional é concentrada graficamente, impacta principalmente regiões fora dos grandes centros, essencialmente Norte e Nordeste. Depois de analisar o crescimento, a eficiência operacional e a experiência do cliente, a principal conclusão fica clara, né? A operação, ela cresce acima do mercado, mas não consegue sustentar esse crescimento com eficiência. É exatamente aqui que estão as maiores oportunidades de geração de valor. Nós estruturamos as recomendações em 3 frentes principais. A primeira frente é a eficiência operacional, que é a mais crítica. Hoje a operação apresenta instabilidade logística, com atrasos concentrados principalmente fora do Sudeste e picos relevantes em períodos de alta demanda. Isso impacta diretamente o cliente, a gente sabe, né? Satisfação, experiência, etc. Então, a recomendação é atacar a raiz do problema. Expandir os hubs logísticos fora do Sudeste, fortalecer os sellers locais e melhorar o planejamento de capacidade, principalmente nesses picos de demanda, como exemplo da Black, que já foi citado anteriormente. O objetivo aqui é simples, garantir escala com consistência. A segunda frente é a expansão estratégica no Nordeste. Hoje, essa região apresenta baixo desempenho operacional, mas um alto potencial de crescimento. Existe uma oportunidade aí estimada de 185 milhões em receita adicional, limitada principalmente pelo custo de frete. Aqui a estratégia é dividida em 3 horizontes. No curto prazo, ações comerciais, aí, frete grátis, conta via Pix, parcerias com influenciadores para gerar demanda e engajamento. No médio prazo, estruturação com transportadoras regionais e sellers locais.
E no longo prazo, o nosso investimento próprio em infraestrutura, criação de centros de distribuições próprios. Por fim, a terceira frente, que é um diferencial da análise, é a otimização financeira, né? A gente identificou uma oportunidade de aproximadamente 116 milhões anuais em ganhos fiscais relacionados ao frete. O mais relevante é que o investimento mínimo aí um payback de 1 a 2 meses. Essa análise inclui aí créditos de ICMS, PIS, COFINS e outras reduções fiscais que podem ser capturadas rapidamente e botar no nosso bolso. Então, resumindo, o crescimento já existe, o desafio agora é transformar esse crescimento em eficiência e rentabilidade. Essas três frentes atacam exatamente isso: operação, expansão e margem. Se bem executadas, elas não só sustentam o crescimento, como aumentam o valor do negócio no longo prazo.